Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta. Nós temos uma palavra da parte de Deus nesta manhã, em Isaías capítulo 61. Um texto messiânico. Isaías foi chamado de profeta messiânico, já foi chamado de profeta evangélico, já foi chamado de profeta dos novos tempos, profeta da esperança dos gentios. Ele já mencionaram o profeta Isaías com diferentes títulos pela grandeza da sua profecia. E esse texto, de fato, é um texto messiânico, falando sobre a unção do Filho de Deus na condição humana, a unção do Filho de Deus como pessoa, como homem, como pregador, como profeta, como foi conhecido assim como profeta, varão profeta, expressão de um dos discípulos em Lucas, no capítulo 24. E nós aprendemos muito na palavra de Deus a respeito do Senhor, nas profecias, nos salmos. Existem umas mensagens muito veladas e outras muito claras. Esta é uma mensagem muito clara. E nós vamos ler os 3 primeiros versículos deste capítulo para ver que Deus estava fazendo uma promessa, ou renovando uma promessa ao seu povo para consolar pelo o mal sofrido, pela tristeza sofrida. No capítulo 49, 50, nós vemos ali a tragédia, já tinha acontecido na visão do profeta, e a nação de Deus estava sem pátria, estava arruinada, mas nós temos sempre o conforto. No que diz respeito à obra de Deus, sempre que temos um confronto de opinião, um confronto por causa do pecado, um confronto que seja motivado para nos fazer entender o propósito divino a nosso respeito naquilo que está acontecendo, geralmente vem a correção em uma promessa, geralmente vem, digamos, a reprovação e um fio de esperança. Deus não cortou o fio da esperança, nunca corta o fio da esperança. Então é bom a gente aprender. Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. É uma manifestação do Espírito de Deus a respeito da missão do Messias. A missão do Messias era uma missão, além de libertadora, ela era confortadora, consoladora. E o Messias, ele viria para resgatar a humanidade no seu estado de corrupção e perdição, mas para fazer Israel voltar a ter a glória. Israel é uma nação de glória. Israel foi projetado na eternidade. O nosso Deus, na sua infinita sabedoria, ele faz as coisas mínimas se tornarem significativas, ele faz as coisas grandes se tornarem insignificantes, ele tem este poder. A palavra nos diz que ele
torna louca a sabedoria dos sábios, e a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então, tem algumas coisas que nós aprendemos na palavra de Deus, e neste texto, é um texto eminentemente messiânico, fala sobre estas transformações. O Messias seria realmente revestido da graça. E no caso do Senhor Jesus, ele nasceu pela graça, já nasceu assim, foi assim a anunciação do seu nascimento. O santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, o texto refere-se a ele como ministro e ele é o Espírito eterno falando. O Espírito do Senhor está sobre mim. Era o Espírito de Deus inspirando o profeta para falar como o Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos. Restaurar os contritos. Quantas pessoas, mesmo sendo justas, mesmo sendo dignas, elas entram numa espécie de sofrimento, de angústia profunda por causa do mal que elas contemplam e por causa do sofrimento alheio. Os profetas de Deus sofreram muito. Todos os profetas sofriam muito. Eles entregavam a mensagem de Deus e eles sofriam muito. Alguns profetas não suportou de ver tudo aquilo, aí corria para falar com Deus. Por que o Senhor fez isto comigo? O profeta Jeremias foi um que ele pregou todas as correções que Deus ordenou, ele falou de todas as dificuldades e depois ele disse: Senhor, tu me iludiu para esta missão. Tu me iludiu, me mandou fazer uma coisa que eu faço, mas eu sei que fere, eu sei, eu grito violência, eu grito, vai haver violência, vai haver morte, vai haver destruição. Eu faço isto. Ele não se sentia bem, porque como profeta, ele profetizava praticamente vendo. Ele sabia que era isto. Mas aqui nós vemos que nesta grandeza da manifestação de Deus através do Messias, ele ia proclamar liberdade aos cativos e abrir as prisões para que saíssem os presos. No versículo 2, apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o ano da oportunidade. Você tem, eu tenho, todos tivemos ou teremos. Todos temos a oportunidade. O Senhor Deus não corta a oportunidade, Ele não tira, Ele não elimina o fio da esperança. Ainda neste versículo 2 diz que anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Eu não posso vingar, ninguém pode vingar, mas o Senhor tem sim como vingar ou vindicar a sua justiça. É Ele que faz isso. Ele faz isso por você. Ele faz isso por mim. Ele faz isso. Não te preocupe, não se preocupe nem um pouco. Se você for injustiçado, se você sofrer um impacto, um abalo, uma coisa que você sabe que você não plantou aquela semente, ela nasceu ali por imposição de alguém. Você não tem aquilo ali como uma consequência dos seus atos. Fique tranquilo, Deus vai tratar disto para você, vai tratar. Ele é quem faz esta vingança. Eu vim, diz o Messias, aqui pelo Espírito Eterno, eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, mas também eu vim para consolar todos os tristes. No capítulo 49 e 50, nós temos o terror, o horror que estava acontecendo na visão do profeta. O que estava acontecendo, a nação é chamada de desfilhada, destruída, arruinada. No capítulo 49, aqui diz: levanta os teus olhos ao redor e olha todos estes que se ajuntam e vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, porque
Fala no versículo 19, porque os teus desertos e os teus lugares solitários, estava tudo arruinado. Lugares solitários terão a tua terra destruída, vai ser restaurada e haverá dificuldade de espaço pela multidão das pessoas e dos rebanhos. Era a promessa divina, mas esta visão do Messias aqui já é num outro tempo, já tem acontecido. No versículo 5, no capítulo 50, Deus fala, ou ainda no capítulo 49, falando sobre a restauração daquele povo sofrido, que isto aqui, o Espírito de Deus não dá uma limitação de tempo, não diz quando tem o começo, quando terá fim, não faz isto exatamente para evitar especulações, para evitar perturbações. Acreditamos, aceitamos pela fé, recebemos pela fé. E dizia que os reis serviriam de ajudadores, os reis iam trazer os filhos e as filhas deles nos braços. Promessas divinas. No versículo 3, o profeta de Deus diz que ordenar acerca dos tristes de Sião. Os judeus, na sua fé revelada, na sua cultura, eles tinham uma maneira toda característica de demonstrar tristeza. Sentavam no chão, rasgavam as vestes, muitas vezes, muitos deles rasgavam as vestes, sentavam no chão e tinham pó, cinza para colocar na cabeça. E ficavam ali até, digamos, até as 3 horas, a hora do sacrifício da tarde, uma coisa assim. Mas o profeta de Deus diz no versículo 3 que também iria para ordenar acerca dos tristes, a tristeza que tinha tomado conta de Sião, para que desse glória em lugar de cinza, para que desse óleo para ungir a cabeça no lugar de cinza, no lugar da tristeza, a unção, no lugar das lágrimas, o riso, no lugar das vestes rasgadas, vestes de festa, vestes de louvor, e no lugar de espírito angustiado, festa, comunhão, alegria. E ele diz o porquê, a fim de que chamem, a fim de que sejam conhecidos, chamados como árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O nosso Deus não tem prazer na morte do ímpio. O nosso Deus não tem prazer na tristeza, na tragédia. O nosso Deus, essas coisas acontecem por consequência, ou natural ou provocada. Mas o nosso Deus não tem. Ele não tem prazer na destruição, no fim das pessoas. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Então aqui era uma exposição do Espírito de Deus, falando através de Isaías dos atos do Messias, aquele que viria para resgatar a sorte dos que haviam perdido a esperança e para trazer esperança a quem nunca tinha recebido a graça salvadora. O Senhor Jesus é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o Consolador. Ele consola os tristes. Se você está triste, Ele vai te consolar. Se você está alegre, glorifique, cante, bendiga o nome do Senhor. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, bendizendo a Ti. Agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Fala conosco, abençoa os meus irmãos neste dia. Dá graça e vitória a cada um. Manifesta o Teu grande poder em cada coração. No santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e bom dia.
um dia a mais na presença de Deus para o nosso bem.